Esta é uma ministração da Igreja Cristã da Família do Butantã, formando Jesus em nós. Glória a Deus! Vocês podem sempre serem portadores de boas notícias. Agora, se você está olhando e ouvindo as más notícias que as pessoas falam, como que você vai brotar com boas notícias? Então, restaure o seu entendimento, renove a sua mente, foque na palavra e comece a pensar: eu sou uma boa notícia. E aí, então, você vai acabar evangelizando, vai poder virar um professor de sal, vai multiplicar esse ministério. Neste momento, é o que a nossa sociedade precisa. A melhor coisa que você pode fazer para você mesmo é ser o portador de uma boa notícia. Daqui a algumas semanas, 1º de setembro, vamos ter de novo o nosso dia da boa notícia. E vamos estar no meio do nosso jejum. A partir do dia 17 agora, semana que vem nós vamos anunciar isso com mais força, mas a partir do dia 17 de agosto, começa o jejum de 40 dias. Preparatório para o nosso aniversário. A Igreja Cristã da Família completa 40 anos e nós vamos ter a nossa festa de aniversário no final de setembro, ao final desse jejum. Então, começamos 40 dias de jejum e o dia da boa notícia de setembro vai pegar na metade do jejum. Então, prepare-se para dar uma boa notícia e crescer. Se você está nos ouvindo aqui através do YouTube, do Facebook, você que está aqui presente, é hora de mandar alguém o link e falar: assista essas mensagens, ouça o que Deus está falando, participe conosco. Estamos populando aqui o salão, mas queremos continuar mantendo a nossa audiência aí através dos nossos cultos televisionados, aí, streaming. Então, chame alguém, esteja junto e vamos multiplicar o poder da igreja. Deus está falando e está falando bastante. Agradeço a vocês por me suportarem esse tempo todo. Nós estamos aqui há 4 meses e meio, quase 5 meses. Semana que vem, 5 meses que eu estou pregando aqui todos os domingos. Vamos começar agora a mesclar. Mas eu quero desde já deixar para você essa mensagem, que é um extrato do que aconteceu ao longo desse tempo. Um momento de preparação para aquilo que Deus tem para a sua vida. E eu queria dar essa mensagem de hoje aqui, falando de como é que Deus prepara você para ser usado por Ele de uma maneira sobrenatural. O tema da nossa palavra de hoje é milagre, promessas, profecias. Milagres, promessas e profecias. Qual que é a diferença? Qual que é a diferença entre um milagre, uma promessa e uma profecia? Milagre, acho que todo mundo sabe intuitivamente o que é. O milagre é alguma coisa que tem baixíssima probabilidade de acontecer, algo que é improvável ou impossível e que acontece na hora certa, do jeito certo. Todos nós queremos experimentar milagres. Pode ser um milagre desse aí de andar sobre as águas, como Pedro fez, que quebrou a lei da gravidade. Então, de alguma maneira, uma coisa impossível aconteceu e ele conseguiu andar em cima da água sem afundar, enquanto ele estava com fé. Pode ser o milagre da mudança do coração do rei. Muitos de nós clamamos por esse milagre, que alguém nos ouça. Quando você vai fazer uma proposta de emprego lá e fala: Senhor, que essa pessoa me olhe favoravelmente. Um milagre daquele tipo lá que Esther estava esperando do rei Assuero, né? Senhor, vamos jejuar, porque na hora em que eu falar, o rei tem que dizer sim. Muda o coração da autoridade, muda o coração do chefe, muda o coração do guarda, muda o coração do dono, muda o coração daquele que está sobre nós. Então, os livramentos são milagres que Deus coloca na nossa vida. Pode ser um milagre que é uma transformação em algo que está acontecendo, que eu falei da andar sobre as águas, né? Uma maravilha, né? Aconteça algo que é uma maravilha de Deus, algo que muda a situação externa. Então, não dava para viver daquele jeito e de repente muda tudo. Milagre. Eu já vivi milagres assim. Eu já orei desesperado e Deus fez um milagre que era na hora certa, no momento certo. Ele mexeu com tudo que estava em fora aí, mexeu com os mercados do mundo inteiro. E aí você pode pensar: coincidência. Eu falei: bom, fique você com a sua coincidência, eu fico com o meu milagre. Porque na hora em que eu clamei, o Senhor respondeu. E respondeu de uma maneira que totalmente fora da nossa capacidade de controlar.
E também, como é muito comum agora nesse momento, nós oramos por milagres em situações internas. Quando nós estamos doentes, nós clamamos um milagre. Então você fica resfriado, toma um comprimido. Tem lá algum problema maior, faz uma consulta médica, toma um remédio. Um problema maior ainda, você pode estar internado dentro do hospital. E chega uma hora em que o médico fala, não temos mais o que fazer. Aí você está orando por um milagre. Algo que é improvável ou impossível e que só Deus pode fazer. E com certeza, nesses tempos, muitas pessoas estão orando por milagres. Então, definimos o milagre aqui. E o que é uma promessa? Promessa é algo que é garantido de antemão. Para quem estiver no lugar certo, na hora certa, ou para quem cumprir a sua parte no prometido, a outra parte fala, se você fizer isso, eu farei aquilo. Prometo que, aí você se compromete com algo a partir de algo também. Tem muitas promessas na Bíblia, né? Nós acabamos de participar do momento dos dízimos das ofertas. Esta é uma promessa. Porque Deus falou que se você for fiel nos seus dízimos e ofertas, fazei prova de mim, se eu não vos abrir as janelas do céu. Então, a promessa de Deus, se você fizer a sua parte, eu vou fazer a minha. Você dá 10% do que você ganha, eu vou te abençoar. Promessa. Outra que eu sempre falo aqui, honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra. É uma promessa de Deus. Se você honra os seus pais, você tem a vida prolongada. Deus prometeu. A Bíblia é cheia de promessas. Glória a Deus por isso. Então Ele prometeu que se alguma coisa acontecesse por nós, alguma coisa aconteceria também por Ele. E por último temos profecia, que é uma declaração sobre o futuro. Algo que vai acontecer. A ação de predizer o que vai acontecer, profetizar. Vai chegar o dia em que vai acontecer assim, assim, assado. Você vai num lugar e vai ter essa, acontece aquela. Tal evento vai mudar a maneira como as coisas vão acontecer na Terra. Profecias sempre são de longo prazo, profecias sempre são abrangentes, situações. Tem aqui palavras proféticas, que pode ser uma coisa muito específica, mas a profecia, como colocada na palavra, é sempre algo que afeta a sociedade, que afeta o momento, que muda as circunstâncias estruturais. E eu já pensei muito em milagres, promessas e profecias. Mas sabe, quando eu estava pensando nesse assunto aqui, me veio uma coisa que eu nunca vi em lugar nenhum. Mas deve ter, porque Deus é Deus, né? Mas essa eu não li, essa eu estava orando e Deus me mostrou isso aqui. A Bíblia fala em Hebreus 13, versículo 8, que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Isso significa na sua vida que Jesus Cristo, Ele preparou alguma coisa para você antes. Ele acompanha você no seu momento hoje. E Ele tem um propósito para a sua vida no futuro. E a sua vida é eterna em Cristo. Ontem, hoje e eternamente. E eu fiquei pensando, quando você fala de um milagre, você está falando de hoje. O milagre tem que acontecer agora. O milagre é o livramento que eu preciso para a situação que eu vivo. Então, o milagre fala de presente. Promessa fala de passado. Lembra-te, Senhor, do que o Senhor disse. Então, você puxa na memória. Quero trazer à memória alguma coisa que vai me abençoar. Então, a promessa é algo que foi dito e que hoje eu estou lembrando. Eu estou resgatando o meu passado. E a profecia, como eu acabei de dizer, é uma declaração do futuro, do que vai acontecer. Então, ao longo da sua vida, você tem que ter, acompanhando a sua história, promessas, milagres e profecias. Essas três coisas são instrumentos, são ferramentas
São as formas que Deus faz para poder te abençoar e te posicionar para aquilo que vai acontecer. O poder do milagre é o poder do livramento que te capacita para fazer alguma coisa. Porque você está de mãos atadas, você está morrendo, você está preso, vem um milagre e você é liberto. Então é uma capacitação para que você possa cumprir o seu passado, o seu histórico, né? O seu chamado. O poder da promessa é o poder da memória. Quando você está vivendo uma situação, você fala, Deus falou, Ele disse, eu lembro. Eu estou andando com essa promessa na minha vida. Então a promessa, ela traz a sua identidade de quem você é em Deus. Porque eu tenho um histórico com Ele. Eu sei quem é Deus, eu sei quem eu sou. E eu não vou desistir, porque tem uma promessa sobre a minha vida. Não aconteceu, ainda vai acontecer. Então a promessa te dá identidade, a sua identidade com Cristo. E a profecia, ela aponta para uma direção. Ela fala de um destino. Então, ao longo da sua história, você tem a capacitação para ver o seu momento a partir de quem Deus quer que você seja, a sua identidade que é resgatada, para o propósito que Ele cumpriu com você no futuro, que é o seu destino. Essas três coisas devem caminhar com você. E aí vem essa pergunta: você já experimentou milagres? Já alcançou realização de promessas? Já entendeu ou recebeu uma palavra profética sobre você? E hoje nós vamos orar por essas coisas. Mas você tem que entender como elas funcionam. Porque o grande segredo é entender. Você que está aí me assistindo, como que eu faço para ter um milagre? Como é que um milagre acontece, já que é algo tão improvável? Eu já bati a cabeça muitas vezes com isso. E eu já aprendi também, experiência própria, que quando eu estou precisando de um milagre, eu estou pensando numa coisa muito do momento. E quando Deus faz alguma coisa, Ele está fazendo uma coisa do futuro. Então o milagre, às vezes, ou muitas vezes, é uma porta para a profecia. Porque Ele faz algo com você, para que você creia em quem Ele é. 1 Coríntios 14 fala isso. Que quando o incrédulo, que é uma pessoa que não crê, ou seja, um cético, ou um indouto, que é uma pessoa que não conhece, ou seja, um ignorante no sentido da palavra, quando o incrédulo e o indouto vêm à igreja e recebem uma profecia, os segredos do seu coração são revelados. E aí, então eles caem por terra dizendo, Deus está nesse lugar. Não sei como é que você interpreta esse texto de 1 Coríntios 14. Nele, piora mais a situação, porque Paulo está falando que a profecia é melhor que o dom de línguas. Ou seja, ele está dizendo, você pode falar em línguas à vontade, mas é melhor profetizar. Alguns usam isso para dizer, está vendo? Não pode falar em línguas porque Paulo mandou profetizar. A pergunta, o que é profecia? Aí alguns vão falar, profecia é dizer da palavra de Deus, são estudos bíblicos. É verdade, a palavra de Deus é profética. Mas é muito além disso. É bem além, se você tiver um pouquinho de honestidade intelectual ao ler o texto de 1 Coríntios 14, você vai entender que ele está falando de que a pessoa recebe uma palavra que só ela sabe. E que veste a situação em que ela está. E mais para frente diz que todos nós, como igreja, podemos profetizar. Mas que quando um profetizar, os outros julguem. Para ver se ele está falando algo que é de Deus mesmo ou não. Então nós temos que exercitar a nossa capacidade de profetizar. E eu quero que esse culto que nós estamos vivendo aqui, esse culto da noite, que vai continuar com essas lives aqui, ele seja esse texto de 1 Coríntios 14, 26, que os daqui da nossa igreja conhecem muito bem, que eu tenho há 2 anos falado. Quando vos reunis, cada um de vós tem salmo, doutrina, revelação, língua e interpretação. E que tudo isso se faça para a edificação do corpo. Cada um tem, CUT. Então este é um culto CUT. Bem-vindo ao CUT, onde Deus pode fazer milagres, cumprir promessas e declarar palavras proféticas sobre a sua vida. A pergunta é como? Como? O que eu faço? Então eu também fui aprendendo ao longo do tempo isso, né? Eu lembro com 18 anos de idade, completo, ou por completar, estava recém fazendo, porque eu lembro que era acampamento de carnaval e eu faço aniversário 1º de março.
né? Então, dependendo do ano, está lá antes ou depois do carnaval. E quando tem o ano bissexto, 29 de fevereiro, que é realmente o dia que eu nasci. Então, eu estava nesse acampamento de carnaval, de 17 para 18 anos, e ia sair o resultado do vestibular. Tinha feito meu vestibular, pretendia fazer engenharia, já tinha prestado vestibular no segundo ano do colegial, já tinha entrado. Então, eu consegui entrar na USP no segundo colegial. E queria muito fazer aquilo, só que, claro, não podia, naquela época nem treineiro existia. Então, eu perdeu a vaga, fui para o terceiro ano, todo mundo achava que eu ia entrar facilmente, eu estava na espera daquele resultado. E teve um acampamento de carnaval da igreja. E eu lembro que foi um acampamento num lugar, naquela época, os de casa, vocês pensam que sempre existiu 48, né? Não tinha nem igreja cristã na família, né? Isso foi antes de fundarmos a igreja, 2 anos antes de fundar a igreja, em 78. E eu estava ali, então, no acampamento que nós fizemos junto com outras igrejas, um grupo de pessoas, num lugar do Exército de Salvação, acampamento do Exército de Salvação. E naquele momento eu estava no acampamento e pensei, puxa, eu quero que Deus fale comigo, eu preciso ouvir a palavra de Deus, vou fazer o seguinte, hoje eu vou orar o dia inteiro. Vou sair aqui do lugar, vou lá, tem um bosque lá, um mato, vou fazer lá meu cenáculo, vou ficar o dia inteiro orando. Então eu entrei lá no meio do mato, falei, Deus, eu vou ajoelhar aqui, eu só vou sair daqui quando o Senhor falar comigo. Cheio de fé, me ajoelhei ali de manhãzinha, depois do café da manhã, e fiquei lá orando. Não sei se você já orou no mato. O chão não é liso, não é bem confortável. E você pode orar, né? Você ora bastante, e passaram-se 15 minutos. Já acabou todo o seu repertório. Aí você começa a adorar, lembrar, falar, pensar, e depois de horas ali, clamando a Deus, não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Eu queria uma manifestação de Deus, queria ver um milagre, né? Não aconteceu nada. Falei, não, Deus, eu não vou sair daqui enquanto acontecer alguma coisa, eu vou ficar aqui. Continuei lá e continuou não acontecendo nada. E aí, quando começou a escurecer, eu tinha que voltar para o acampamento, eu tinha que me levantar de lá e falar, bom, acho que Deus não quer falar comigo, então, tudo bem, não quer falar comigo, também não quero falar com você. Aí você fica meio nervosinho, né? Meio irritado, né? Poxa, fiz o meu esforço aqui e não aconteceu nada. E aí, voltando, eu me levantei e eu estava pensando assim, bom Deus, o Senhor não precisa mandar um raio, não precisa aparecer nada, não tem que ter uma sarça ardente aqui, só, né, faz a árvore balançar, faz um passarinho cantar, nada, nem passarinhos cantavam, nem a árvore balançava. Então eu tive que engolir, uma coisa pelo menos eu sempre fui honesto comigo mesmo, sabe? Então fingir que aconteceu uma coisa que não aconteceu, eu não consigo. Então eu falei, Deus, não aconteceu nada, nada aconteceu, vou voltar para casa. Levantei e voltei lá com o rabo entre as pernas para o meio do acampamento. Quando eu estou entrando no acampamento, veio uma amiga da igreja aqui, né, uma líder da igreja lá, falou assim, Paulo está te procurando aqui, eu preciso que você ore por mim. Eu pensei, eu vou orar por ela. Deus não falou nada comigo o dia inteiro, agora eu vou ter que orar por ela. Se eu falar que eu não vou orar, vai ser pior, porque ela vai falar que aconteceu, né, vai querer saber e tal. Não, deixa para lá, então vou orar por ela aqui, falar que eu oro, tudo bem. E lá no acampamento tinha um cenáculo ainda por cima, que era o lugar onde o pessoal ficava orando, né? E eu, muito espiritual, não queria nem ficar lá. Eu fui lá no meu lugar, no meu cenáculo, no meio do mato. E aí, então, entrei naquele cenáculo, era um pouco antes do jantar, estava vazio, e nós nos ajoelhamos ali e começamos a orar. E eu perdi a noção do tempo. Porque ela começou a orar, e eu fiquei no meu canto ali orando também, não falei nada, fiquei quietinho. O que eu sei é que quando eu me dei conta, todo o acampamento estava lá dentro. E estava tendo lá um Pentecostes, um negócio maluco ali acontecendo, que eu nem sei como começou, mas um foi chamando o outro, está acontecendo um negócio lá, vamos entrar. Não teve a reunião da noite, não teve a programação, todo mundo orando no cenáculo. E aí, naquele mover todo ali, veio uma pessoa orar comigo e começou a falar. E orar por mim, e falar de futuro. Falar das coisas que Deus tinha. Falar do que Ele queria que eu fizesse. Não estava pensando nada disso.
Mas uma coisa ele falou: Deus fala com você quando Ele quer e não quando você quer. Então, não foi quando você quis. Deus está falando com você agora. Então, foi uma dupla lição aprendida, né? Ele tem um propósito, Ele faz de um jeito, e você tem que participar desse jeito. Algumas semanas depois, saiu o resultado do vestibular, eu tinha entrado em São Carlos, que na minha história foi um marco definitivo de mudança. Aquele ano de 78 foi o ano mais milagroso da minha vida. Espero que não seja volte a ser, né? Experimentar milagres, mas bater o recorde de 78 vai ser difícil. Muita coisa espantosa aconteceu. Momentos de milagres. Momentos em que Deus fala com você. Poder do milagre. Eu preguei aqui já alguns anos atrás sobre isso. O que é preciso para acontecer um milagre? E eu usei a passagem da multiplicação dos pães. Lá em multiplicação dos pães é em Mateus, Marcos, Lucas e João. Todos contam a mesma história. Mas o que tem mais detalhes é o livro de João. Então você pode ler, acompanhar aqui em João 6, ele conta essa história. Jesus, depois de atuar bastante com as pessoas, saiu para um lugar retirado. Só que a multidão foi atrás dele. E então ele, vendo aquela multidão, ficou o dia inteiro curando e orando pelas pessoas. Que é o que ele fazia. E cura e oração é milagre, né? Então ele estava lá orando por todos. Aí foi chegando a noitinha, e os discípulos começaram a ficar preocupados. E agora, o que vai acontecer com esse povo? Nós estamos longe da cidade, não tem aqui nenhuma comida, nada, estrutura. Eles falaram: mestre, manda o povo embora, que eles voltem para casa a tempo para poder comer. E Jesus falou, então, há variações aí sobre a maneira como acontece isso nos 4 evangelhos, mas basicamente Jesus falou assim: escuta, e aí, vamos nós dar de comida para eles. Então ele colocou a bomba na mão da liderança, que é o que acontece aqui. Nós estamos aqui reunidos como igreja. Jesus está querendo abençoar a sua vida, na sua casa, aqui no salão. Aí vem a pandemia, vem a crise, vem as circunstâncias e fala: mestre, manda o pessoal para casa. Manda cada um para a sua casa, porque não vai dar para atender. Aí Jesus fala: não, atende a multidão. Por isso, domingo passado eu falei: olha, não quero ninguém que queira vir à igreja não vindo. Porque é problema nosso resolver como nós vamos fazer. Vamos colocar mais salas, vamos fazer 3 cultos, vamos linkar as pessoas aqui. Mas, você que está me ouvindo aí, se você quer assistir o culto, se inscreva para a semana que vem. Porque nós vamos dar um jeito e vai ter culto para todo mundo. Amém? E você que está aqui pode voltar também. Amém? Glória a Deus. Aleluia. E você que não veio, tem umas cadeiras ainda vazias aqui, pode vir que ainda sobrou espaço. Então ninguém fique para trás. Jesus mandou essa bomba na mão dos discípulos lá. E o Felipe, que é o discípulo mais, eu falo que ele é o consultor, porque ele fez a conta, ele falou assim: mas Senhor, essa multidão aqui, para alimentar todo esse povo, vai precisar de 5.000 pessoas, homens. Quanto de pão? 120 dinheiros. Ele fez o orçamento. Então ele calculou, especificou, estruturou e deu um número. Falou: não temos dinheiro, manda a pessoa embora. Então, geralmente, eu posso falar isso porque eu já fiz muita consultoria, né? Fala e não diz nada. A Bíblia diz que... A Bíblia não. A Bíblia não. Existe um ditado aí que fala que o consultor é aquele cara que pede seu relógio emprestado para te dizer que horas são. Então, é uma maravilha. Você paga para ele dizer aquilo que você sabe. Não resolveu nada. Então, Felipe, o consultor, falou: ó, 120 dinheiros não vai dar. Mas o André, que foi o primeiro discípulo chamado, irmão de Pedro, ele falou: olha, Jesus perguntou: o que nós temos aí de comida? Ele falou: tem aqui 5 pães e 2 peixinhos. Um jovenzinho que trouxe isso para ele. Jesus falou: traz aqui, divide o povo em grupos de 50 e de 100, faz a logística acontecer e deixa comigo. E aí ele multiplicou aquele pão, todos comeram pão e peixe. Então, o primeiro fish and chips aí da história, né? Jesus deu pão e peixe para o pessoal. E aí, então, sobraram 12 cestos, que Jesus mandou recolher e guardar. O que essa história conta para nós de milagre? Primeiro passo para acontecer um milagre:
Eu não sei se já pensou nisso, ou se lembra da minha mensagem, mas o primeiro passo para acontecer um milagre é previdência. Uma mãe previdente vê que o filho dela, o jovem, vai sair para ouvir Jesus. Onde você vai? Ah, vou ver Jesus, está lá na montanha. Ih, meu Deus do céu, vai chegar tarde. Olha, leva um lanchinho, preparei para você aqui, ó. Então a previdência é aquela pessoa que pensou e preparou. Todo mundo foi lá sem pensar, ele pensou, a mãe dele pensou. 5 pães, 2 peixinhos. Alguém fez o trabalho, alguém se estruturou, alguém entregou aquilo. Então o problema dele estava resolvido. O primeiro elo dessa corrente é alguém que resolve o problema particular. O segundo elo da corrente é o André, que em vez de dar respostas e desculpas para Jesus, ele foi resolver o problema. Então tem uma credibilidade entre o André e o jovem. Eu não sei, você, como líder, você como portador das boas notícias, você vai mandar para alguém uma mensagem do evangelho. A pessoa tem que olhar para você e falar, esse cara é crente. Porque se você falar uma mensagem que não tem nada a ver com a sua vida, ele não vai aceitar. Aquele jovem, ele olhou para o André e falou, eu vou dar. E o terceiro ponto aqui, ele deu tudo. Porque o jovem podia dizer, bom, eu tenho aqui 2 pães e 1 peixinho, porque os outros 3 e o peixinho que sobrou é meu. Eu vou fazer uma divisão aqui que não precisava. Ele podia ter tudo para ele, eu vou dar metade. Ele não deu metade, ele deu 100%. Então essa entrega, essa disposição, essa fé de dizer, Jesus pediu, eu vou dar. Jesus falou, ele vai dar um jeito. Ele pediu todo o dinheiro na minha carteira, ele vai encher minha carteira de novo. Se Deus falou, está falado. Se ele prometeu, ele há de cumprir, porque ele é um Deus de promessas. Então acredite no que ele fala e não se guarde. O terceiro ponto desse milagre é o próprio André entregar 100% do que ele recebeu para Jesus. E aqui eu falo para você que é pastor e líder está me ouvindo, porque infelizmente tem muitos pastores que falam nesses milagres e quando pega os peixinhos falam, Jesus, está aqui 4 pães e 1 peixinho. O senhor não precisa mais multiplicar para 5.000 não, só 4.999, porque eu estou resolvido. Então tem muita gente que prega de dízimo, mas não dá dízimo. Fala para os outros, mas não faz para si mesmo. O André não fez isso. Ele não reteve para ele. Ele pegou 100% e entregou 100%. Integridade. Na liderança. Estou trabalhando para a causa. E essa é a nossa parte humana. Alguém que pensa, alguém que tem o coração de entregar, alguém que tem a coragem de pedir e tem a integridade de não guardar. Tudo isso está ao alcance de cada um de vocês. O que ninguém aqui pode fazer é multiplicar. Aí é o Rainmaker, né? Só Jesus pode multiplicar o pão. Então ele mandou, divide o grupo aí todo, faz a logística acontecer, pega as cadeiras e coloca. Então nós estamos falando aqui, Deus falou, quem quiser vir, venha. Nós vamos dar um jeito. Qual é o jeito? Aí nosso problema. Está lá o Luiz pensando, bom, vamos fazer assim, o Rogério, ó, divide a cadeira desse jeito, faz daquele outro, vamos perguntar quantas famílias, vamos pensar um outro lugar, se fizer no anfiteatro, se fizer na sala. Essas perguntas vêm porque existe uma voz de comando dizendo, dá um jeito. Porque é sempre mais fácil dizer, irmão, nesse momento difícil, fica em casa, fica aí. E vocês não estariam aqui hoje. Vocês estão aqui hoje porque vocês resolveram vir. Mas também porque alguém falou, pode vir. E isso faz parte do milagre. Então, quem é muito certinho, não vai ver muito milagre não, viu? Sinto dizer. Quem é muito by the book, fica com os resultados do livro. E quando Jesus faz aquilo, ainda sobra 12 cestos. É um número bem estranho, né? Porque é um para cada discípulo. Então, além de alimentar a multidão, ainda deu para cada um deles um cesto. Você multiplica aquilo que Deus tem na sua vida. Então, nessa mensagem, eu quero dizer, você pode ser o jovenzinho que está falando, eu creio. Que eu fui muitas vezes. Deus falou, eu fiz. Sem nenhuma conexão com o resultado. Fé. Mas você também pode ser o André, que está falando, eu vou viabilizar o que Deus está falando.
Um planta, outro rega, mas Deus dá o crescimento. O que é o mais difícil? O mais difícil é o crescimento. Como é que eu transformo uma semente numa árvore? Só Deus sabe fazer isso. Mas eu sei plantar semente. E eu sei regar aquela semente. Esse é o dia da boa notícia. Esse é o sal. Você sabe abrir a sua boca e falar. O que Deus vai fazer é milagre dele. Mas se você não falar, ninguém vai se converter. Se você não avisar as pessoas que têm essa mensagem, que têm esse culto, ninguém vai saber. Esse é o seu pedaço da história. O poder do milagre. O que é preciso para acontecer uma promessa? Isso também é muito interessante. Eu escolhi uma que eu sempre fiquei pensando nesse versículo aqui. Como é que Deus pode falar um negócio desse? Romanos 8:28. Romanos 8:28 ele diz assim: todas as coisas colaboram conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. É complicado quando você vê essa expressão todas, porque não fica algumas, não fica a maioria, não fica de vez em quando. Todas as coisas. E quando acontece uma desgraça? E eu quero dizer assim, não sei você, mas toda vez que eu ouço esse versículo eu ficava pensando, mas muita coisa de ruim aconteceu na minha vida. E dizer que Deus quis, eu até entendo algumas, mas tem coisa que eu não entendo não. E de novo, lendo esse texto mais recentemente, eu parei para um outro lado do versículo. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. A gente vai lembrar de todas as coisas e para o bem, que é o que não interessa, né? Então, tudo que acontece na minha vida é para o meu bem. Aconteceu uma desgraça, fui despedido, fiquei doente, morreu alguém que eu gosto, é para o meu bem. Tem uma palavra no meio aí que é daqueles que amam a Deus. Então, eu quero fazer uma pergunta a você. Você ama a Deus? Claro que eu amo. Cuidado com essa resposta, que foi a resposta de Pedro. Jesus perguntou, você me ama? Claro que eu te amo. Vou perguntar de novo. Você me ama? Sim, Senhor, eu te amo. Então vou perguntar a terceira vez. Pedro, você me ama? Aí o Pedro já baqueou. Aí ele falou, Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. Diz o Senhor aí se eu te amo então. Será que você ama a Deus? Da maneira como Deus está colocando aqui? Porque o que João 15 nos fala, Jesus, esse texto de João 15 também é um texto muito, muito legal. Ele fala da videira, das varas, dos ramos, da promessa, e depois ele fala, olha, eu quero uma coisa com vocês aqui, eu quero chamar vocês de amigos. Eu não vou te chamar de servos. Eu quero te chamar de amigo, porque o amigo é aquele que você revela a vontade. Então eu não estou te dando uma ordem, eu estou te explicando o que eu quero. Mas tem um requisito para você ser amigo. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Só Jesus pode falar um negócio desse. Porque chegar para o seu amigo e falar assim, você quer ser meu amigo? Quero. Então você vai obedecer tudo que eu mandar. Você acha que ele vai ficar querendo ser seu amigo? Tem umas pessoas que fazem isso, né? Você quer ser meu amigo? Faça tudo que eu mandar, né? Essa é uma amizade corrosiva. Tóxica. Um obedece e o outro manda. Mas Jesus falou isso. Obedeça aos meus mandamentos. E qual que é o mandamento? Amai-vos uns aos outros. Ame ao seu próximo como eu vos amei. Então ele não está falando assim, obedeça o que eu estou fazendo para que você me alimente. Ele está dizendo, me obedeça naquilo que eu faço, que é me entregar. Então você se entrega totalmente e você vai ser meu amigo. E eu vou dizer o que Deus tem para você. Então quando você entende o que é amar a Deus, você entende o que é entregar. Porque se você ama a Deus, você vai fazer como Jesus fez. Ele se entregou. E na hora que ele se entregou, todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Por isso Jesus chega no Getsêmani e fala, Senhor, eu não quero, mas não seja feita a minha vontade, e sim a sua. Porque a tua vontade é melhor. Porque a tua vontade é boa, agradável e perfeita. A minha não. Isto é uma promessa. Todas as coisas colaboram para o bem dos que amam a Deus. Então, sugestão para você, aumente a sua capacidade de amar a Deus, para que tudo em sua vida conspire a favor do seu próprio benefício. Livramento. E nós vamos terminar esse culto hoje aqui orando por livramento.
orando para que você tenha de Deus a autoridade de prevalecer na hora difícil. De tal sorte que você possa entrar na profecia, que você possa falar aquilo que vai acontecer. O poder da profecia é o poder da deliberação do futuro. Nós declaramos o que vai acontecer. Nós temos que profetizar sobre o nosso país. Nós temos que profetizar sobre a nossa família. Filhos recebem palavras proféticas dos pais. Você vai ser um alargador das medidas. Você vai ser um multiplicador da bênção. Nós declaramos profeticamente o que vai acontecer. E Deus precisa falar o que nós vamos falar. A profecia é o que eu recebo de Deus. Você está com o ouvido aberto para receber uma voz profética? Porque se você não estiver orando, se não estiver buscando, se não estiver treinando, Deus fala e você não ouve. Como com Samuel, ele queria falar, mas Samuel não podia ouvir. Ele não sabia, ele era um jovem, cheio de boa intenção, totalmente comprometido com Deus, aderente à regra, mas ele não sabia ouvir a voz de Deus. Teve que vir o mais velho e falar: olha, quando você ouvir essa voz, é Deus falando com você. E nesses tempos agora daqui para frente, nós queremos como igreja ensinar e discernir juntos a ouvir a voz de Deus. Porque eu creio, eu sinto, eu ouço que Deus está falando para nós. Deus está falando na nossa sociedade. E esse momento dessa crise é o momento da voz de Deus se manifestando. Você pode dizer o que você quiser, sendo crente, agnóstico, qualquer religião, mas você sabe que este ano de 2020 não é um ano normal. As coisas não aconteceram como poderiam acontecer. Existe algo maior do que um morcego que virou doença. Existe algo maior do que uma crise que era de um lado e de repente é global. Existe algo maior que explica, está todo mundo andando de máscara na rua. Isso está mudando a nossa sociedade. Essa é uma voz profética. E eu falei isso no nosso primeiro culto aqui. Este momento é um momento apocalíptico. Não porque 100 mil pessoas morrem. É uma tremenda desgraça a morte de 100 mil pessoas. É uma crise individual, mas não é uma crise da sociedade. Ou 1 milhão no mundo quase, que não chega a isso. Mas é apocalíptico pelos efeitos que isso traz, pela divisão entre as pessoas, pela guerra que está acontecendo e pela oportunidade que isso gera. Estamos diante de uma grande oportunidade. Eu quero orar com vocês aqui para que na sua vida aconteça um milagre. Para que na hora em que as coisas estão difíceis, você se lembre da promessa: todas as coisas contribuem para o bem. De forma que você seja uma voz profética, que se levante para dizer o caminho a seguir. As pessoas estão cegas. As pessoas estão amortecidas. As pessoas estão atônitas. Você tem que falar uma palavra de Deus para ela, que dê a ela a identidade de quem ela é, a capacitação do que ela precisa fazer e a direção para onde ela vai seguir. Esta é a igreja que consola os que choram, que fortalece os que creem, que estende a mão ao necessitado e que está presente para que todos possam ter um futuro. Nós estamos juntos, nós estamos presentes e Deus está nesse lugar. Então agora, feche seus olhos. Eu vou orar por vocês, mas eu quero que vocês orem por vocês também.